A Igreja dos Sonhos de Cristo. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8. Dentre todas as definições da palavra Igreja de Jesus Cristo, a mais coerente é povo com a natureza, ideal e propósito de Cristo. A natureza da Igreja. Adão e Eva, o protótipo de Cristo e sua Igreja. Na criação do primeiro casal, Deus criou Adão e viu que ele precisava de uma adjutora para cumprir os propósitos de Deus no planeta Terra. A palavra adjutora foi usada por Deus para significar que Adão tinha que ter uma esposa com a sua mesma natureza, ideais e propósitos. Para isso, Deus não fez uma boneca de barro, e sim criou-a de uma costela de Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. Cristo e sua Igreja. Eva não era irmã e nem filha de Adão. Depois que Adão teve um sono pesado, Deus tirou parte do seu corpo e criou a mulher. Jesus, depois do sono da morte e ressurreição, criou a sua igreja com a sua mesma natureza espiritual. Atos capítulo 2. A diferença é que a igreja adjutora de Cristo começou a sua formação no Pentecostes e vai até o arrebatamento. Assim como no Pentecostes, o Espírito de Cristo tomou posse dos primeiros membros do seu corpo de forma visível, até o arrebatamento, os que vêm a Cristo são também atingidos e dominados pelo Espírito Santo, ou seja, controlados pelo Espírito Santo com a natureza de Cristo de forma invisível. Comparando a leva da sua esposa para a lua de mel nas bodas do Cordeiro no céu, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. O Espírito de Cristo vem atuando invisivelmente nas vidas daqueles que vêm a Cristo. A Igreja, um povo gerado das entranhas espirituais de Cristo. Segundo a vontade de Cristo, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos as primícias de suas criaturas. Tiago 1, versículo 18. Sendo de novo gerados não da natureza humana, e sim pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. A palavra de Deus é o próprio Cristo. João 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Para ser membro da Igreja, corpo de Cristo, tem que ser gerado das entranhas espirituais dele para adquirir a mesma natureza, o mesmo ideal e o mesmo propósito de Cristo. Assim como a figura de Eva, criada das entranhas biológicas de Adão. Gênesis capítulo 1, versículo, ou seja, Gênesis capítulo 2, versículo 22. A adjutora de Cristo.
adjutora na obra missionária. A Igreja dos Sonhos de Cristo tem a mesma natureza, ideais e propósito dele, pois para isso foi criada. Mas recebereis as virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e em todo o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículos 18 a 20. Quem criou Adão e Eva? Ou seja, Deus criou Adão e Eva com a natureza da procriação. Deus criou Adão e Eva com a natureza da procriação. Toda a raça humana é produto dessa natureza desenvolvida pelo primeiro casal. Conquistar vidas para o corpo de Cristo, a Igreja, é natureza de todo cristão gerado das entranhas espirituais de Cristo. Jesus disse: eu sou a videira, vós os galhos. Quem está vinculado a mim e eu nele, este produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Quem está verdadeiramente em Cristo, numa linguagem figurada, gera vidas para o reino dos céus. Quem não gera vidas para Deus é porque não tem vínculo com Cristo. Os 3 ministérios da adjutora de Cristo. A Igreja na obra missionária. Atos capítulo 1, versículo 8 e Mateus capítulo 28, versículo 19. A Igreja no julgamento das nações. 1 Coríntios 6, 2 e 3, Apocalipse 2, 26 e 27 e também Apocalipse 12, versículo 5. A Igreja assessorando Jesus no governo milenar. Apocalipse 3, 21, Apocalipse 5, 10 e também Apocalipse 20, versículo 6. A Igreja que perdeu o seu primeiro amor. Entre os anos 60 a 63 do primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja em Éfeso dizendo: ouvindo eu sobre a fé no Senhor, isto é, a fé no Senhor Jesus que há entre vós, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Entre os anos 96 a 100, Jesus, através do apóstolo João, enviou uma carta à igreja em Éfeso dizendo: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Efésios 1, 15 e 16 e Apocalipse 2, versículo 4. O declínio da igreja hoje é a perda do primeiro amor. Filadélfia caracteriza a Igreja dos Sonhos de Cristo. Se ela é a Igreja dos Sonhos de Cristo, ela é também a Igreja dos meus sonhos.